Olá, prezados professores, alunos, mais um dia, mais uma aula de arte. Esse conteúdo tão importante que está presente no nosso dia a dia. Hoje o que é que nós vamos trazer? Sou a professora Lúcia Santos e vamos ver agora dança de salão, conceito e estilos. Essa será a nossa aula de hoje. Então, por que não falar da dança? A dança de salão. Já comentamos algumas coisas nas nossas aulas sobre a dança e agora vamos aprofundar um pouquinho mais esse nosso conhecimento. Vamos lá? Então, o desenvolvimento humano, considerado a partir do nascimento, inicia-se com a percepção corporal e aprendizagem de movimentos. Esse processo depende da observação dos estímulos do meio ao qual o indivíduo em crescimento está inserido. Continuando. Baseado nesses fatores, a dança é tida como a arte que primeiro se desenvolveu e que, pela diferença cultural de povos, essa se diversificou no mundo de lidar com o corpo e, consequentemente, de usá-lo como expressão. Olha que coisa profunda. Vamos lá, continuando. Com o tempo, as influências culturais, a dança também mudou e chega aos dias atuais com suas vertentes. A dança teatral e a dança social. Então, seguindo esses parâmetros, né? A dança de salão é uma dança social. Olha aí, seguindo esses parâmetros, que foram as duas vertentes que nós vimos no nosso enunciado, a dança de salão é uma dança social. Apesar de beleza, estética, essa forma de expressão traz benefícios a quem dança, pois é prazerosa e proporciona, por ser a dois, uma relação mais próxima entre os dançarinos. Então, a dança de salão geralmente é dançada por casais, certo? Um par. Continuando. Devido à globalização que gerou trocas culturais, a dança de salão englobou todos os ritmos de dança a dois, de forma a possibilitar que alguns ritmos típicos de uma região fossem aprendidos e dançados por outras sociedades e regiões. Então, ela vai sendo o quê? Adequada, ela vai tendo essa miscigenação, aonde permitiu que outras regiões, mesmo sendo, vamos dizer, culturalmente de uma região, pudessem ser dançada também aonde em outras regiões. A dança de salão ela vai trazer esses vários ritmos também. Continuando. As danças clássicas tiveram diferentes origens e cada uma teve uma história de diferente que lhe foi dado as características que ela tem na atualidade. Repetindo, as danças clássicas tiveram diferentes origens e cada uma teve uma história de diferente que ele foi dando as características que ela tem na atualidade. Aquilo que eu falei para vocês. Foram agregando conhecimentos, foram agregando a cultura, o estilo de cada localidade. E aí foram o quê? Foram diminuindo, foram sumindo? Não. Elas foram sendo modificadas, mas tendo a sua essência, sem perder a sua essência, certo? Aí nós vamos trazer justamente a dança vienense, né? Que é a valsa, que é chamada de valsa vienense. A valsa vienense é uma dança com origem em danças camponesas. Olha aí, aonde teve a origem da valsa vienense? É uma dança com origem em danças camponesas, tradicionais austríacas. Então, ela vem lá da Áustria, certo? Foi introduzida em Paris em 1776, denominada como valsa vienense, inventada pela nobreza com diversão para as ocasiões festivas. Ela tem origem o quê? Austríaca e foi introduzida em Paris aonde? Quando? Em 1775, certo? A palavra tem origem no alemão, walsen, que significa girar ou deslizar. E aí, nós temos a valsa vienense e trazemos uma outra valsa, que tem um diferencial, que é a valsa inglesa. A valsa inglesa teve as mesmas origens que a valsa vienense. Não esqueçam, olha, a valsa vienense e a valsa inglesa tiveram o quê? A mesma origem. E já era dançada nas cortes europeias em meados do século XVIII.
constitui uma variação mais lenta da valsa vienense. A valsa inglesa apenas ganhou a importância após a Primeira Guerra Mundial em Boston, certo? Então, a valsa inglesa tem a mesma origem da valsa o quê? Da valsa vienense. Então, vamos trazer um outro tipo de dança de salão. O que é esse slowfox? Surgiu em 1913 em Nova York, Estados Unidos, quando o artista Vaudeville e o Harrison Ford executou pequenos trotes. Olha só, Fox executou pequeno trote que agradou os professores de dança social dos salões americanos. Evoluiu para onde? Para o Foxtrot. Então, houve uma adequação dos passos, né? Porque ele deu o quê? Executou um pequeno trote. E aí o professor gostou e evoluiu para quê? Para o Foxtrot. Trazemos outro estilo de dança. Vamos ver? Quick Step. Embora o Quick Step foi inicialmente considerado uma dança social selvagem, esse selvagem era a forma como evoluía, né? Vamos dizer, não a agressividade, mas a forma rápida de se conduzir, de se dançar. Hoje é um dos estilos mais elegantes e refinados de dança de salão. O Quick Step, então, ele é considerado, né, uma das danças mais elegantes e refinadas da dança de salão. O Quick Step foi inspirado e influenciado por uma variedade de culturas, tornando-se uma forma de dança verdadeiramente moderna e internacional, certo? Então, vocês percebem que há toda uma evolução e uma influência de culturas na dança de salão. E todas são dançadas em quê? Em pares. Então, a dança de salão, ela vem trazendo essa influência, a valsa vienense, a valsa inglesa, o foxtrot. Então, nós percebemos essa influência que acontece na dança. Não só na dança, gente. Em várias itens da arte, há sempre a influência. Eu gosto muito de um ditado que diz, na arte nada se cria, tudo se copia. Copiar não é reproduzir igual, fielmente, mas você tem uma ideia a partir de algo, e aí você cria um novo, tá? Ó, isso aqui, nossa, se fizer dessa forma. Há sempre toda uma sequência, como nós já vimos nas nossas aulas, desde a pré-história, a influência que foram ocorrendo. Passamos pela Grécia, pelo Egito, e assim foram tendo essas influências, e na dança não poderia ser diferente. Aí vamos trazer um outro estilo, vamos ver? Então, as raízes culturais da dança, né? O ritmo acelerado do Quick Step cresceu nos anos de 1920, o Clube de Jazz dos Estados Unidos emprestaram os estilos musicais da África e do Caribe. Olha aí, mais uma influência cultural. Vem aonde? Da África e Caribe. Aí nós temos um outro estilo, vamos ver? Passo Dublin. Esse passo é escrito com um S só, tá? Não está errado a escrita, tá? Então, passo Dublin é uma dança de origem espanhola, baseada no flamenco. Não é flamengo, é flamenco, tá ok? De origem espanhola. Apesar de sua influência espanhola, foi coreografada por um francês. Olha aí, a origem espanhola, mas foi coreografada por quem? Por um francês. Será que ele pegou somente a cultura espanhola e colocou nessa dança? Não. Claro que tem alguma coisa que vem do cancan e etc., que é baseada onde? Na França. Então, há toda essa influência e nasce esse estilo de dança do passo Dublin. E aí nós vamos para onde? Para as danças de salão brasileiras, certo? Dança de salões brasileiras, alguns dos tipos de dança de salão foram desenvolvidas no Brasil. Por exemplo, o forró do Nordeste, certo? Também muito presente no Amazonas, o samba de gafieira, machixe, entre outras. Quem é que nunca ouviu falar de um forró, de um samba, certo? A dança de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio com a valsa e a mazurca. Então, trouxeram a valsa e a mazurca, e o Brasil, com a sua característica cultural, com as suas influências culturais que nós temos aqui no Brasil muito presente, vem o quê? Cresce o quê?
o forró, certo? E aí, com origem também aonde? No machixe, entre outros. Aí, continuando. O machixe, aí nós temos uma imagem muito antiga, né, do machixe, que diz o seguinte: dança de salão que surgiu com os negros no Brasil durante o século XIX. Foi uma das primeiras danças realizadas nas cidades do país. Então, quais foram as primeiras danças de salão realizadas no Brasil? O machixe. Inicialmente foi criticada pela igreja, pela polícia e pelas famílias devido à forma sensual com que era executada pelas pessoas. É conhecida como tango brasileiro. Então, o machixe, uma das danças que também não foi aceita inicialmente pelas famílias do Brasil, e nem pela igreja, nem pela polícia, porque ela tinha um passo considerado muito sensual. Continuando. Na década de 30 desse século, né, o machixe foi transformando-se ou ascendendo lugar para um novo estilo de dança. Qual foi? A pegar o machixe, que era tão proibido, tá? Foi dando uma outra roupagem, uma outra influência, e nasce o quê? Um novo estilo. Qual é esse novo estilo que tem a origem no machixe? O samba. E aí nós vamos falar um pouquinho do samba de gafieira. O samba de gafieira, que tem a origem também aonde? No machixe, não esquecendo, né, que é uma dança puramente brasileira, com influência na África e no Caribe, certo? Então, samba de gafieira é uma herança do machixe, começou a ser praticado a partir do século XX, recente, não é verdade? O nome vem da palavra francesa gaffe, e é sempre o homem que conduz a mulher e ele executa gestos de proteção, ritmo e elegância. É acompanhada por instrumentos como o violão, o cavaquinho, percussão, né? O choro e clarineta, certo? Então, esses são alguns dos instrumentos básicos iniciais que foi no samba de gafieira. Claro que hoje tem muito mais instrumentos. Continuando. O samba de gafieira firmou-se na década de 40 no Rio de Janeiro como dança de salão, mas continua evoluindo até hoje, observando a influência das mais diversas danças. Aos salões paulistanos, o samba de gafieira começou a ser introduzido na década de 90, certo? Aí vamos falar de algo que todo mundo conhece, principalmente o norte, que é o quê? O forró. O nome forró deriva da palavra forrobodó e já era dançada ainda no século XIX nas cidades nordestinas, sofreu grande influência dos africanos e europeus, certo? Então aí nós falamos de algumas danças tradicionais de salão, são as danças clássicas. Começamos lá com a valsa vienense, a valsa inglesa, o foxtrot, certo? Passamos com a influência de quê? Do Quickstep, né? Passamos aí no Brasil, chegamos a falar do quê? Do machixe, uma dança tipicamente, né, brasileira e que teve uma influência muito forte africana, mas que foi proibida, né? Foi denunciada, achavam que os gestos eram muito, vamos dizer, sensuais e a sociedade daquela época não admitia, a sociedade tradicional. Houve toda uma evolução, foram se adequando outros passos para essa dança do machixe. E aí surgiu o samba. Claro que o samba tem as suas ramificações. Temos o samba do Partido Alto, o samba de Exalta Samba, samba enredo, que são das escolas de samba, o samba de gafieira, que nós falamos da origem e essa influência que traz. Quer dizer, a cultura, nós percebemos que assim como outras artes, a dança também vem sendo influenciada por culturas, certo? Nós vimos aí que pessoas de outros países foram lá e fizeram, né, criaram passos para o passo doble, certo? Agora vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Muito bem, vamos para a nossa questão número 1, que diz o seguinte: o samba de gafieira firmou-se na década de 40 no Rio de Janeiro como dança de salão, mas continua evoluindo até hoje, observando a influência das mais diversas danças. Assinale a alternativa que caracteriza o samba de gafieira. Aí vocês vão ter
A, B, C, D são as alternativas e você vai ver qual é que tem as características do samba de gafieira, certo? Vamos para a nossa questão número 2. Qual dança de salão é conhecida como tango brasileiro? Nossa, essas questões estão dadas. Eu aguardo a participação de todos vocês daqui a pouquinho na nossa interatividade.
Olá, então voltamos agora, né, para a nossa correção. A participação de vocês é muito importante nesse processo, porque, vamos dizer, é o nosso parâmetro para saber se realmente estamos alcançando nossos objetivos. Vamos lá, participem, coloquem a resposta de vocês aí. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre a dança de salão, principalmente as danças clássicas, e apresentamos vários estilos de dança e como elas foram influenciadas, né, a partir da sua origem, quando surgiu a sua origem, e suas influências culturais, que foram se adequando ao passo, à realidade cultural de cada civilização, de cada povo, que foram sendo multiplicadas, até chegarmos aonde? No Brasil, que falamos de dois estilos de dança de salão super tradicionais, super clássicos do Brasil, que é o quê? Foi o maxixe, foi o samba e o nosso forró, que é muito conhecido, principalmente na região norte e nordeste, certo? Então agora nós vamos para a nossa primeira questão, vamos lá? Então, o samba de gafieira firmou-se na década de 40 no Rio de Janeiro como uma dança de salão, mas continua evoluindo até hoje, observando influências das mais diversas danças. Assinale a alternativa que caracteriza o samba de gafieira. Vamos lá? Então, nós temos na alternativa A, é uma dança lenta, no entanto, quando sua origem era uma dança bastante ritmada. B, é uma herança do maxixe e começou a ser praticada a partir do século XX. Muito bem. C, por ser associada às canções de amor, tornou-se popular em casamentos. A dança foi sofrendo alterações tanto no nível do ritmo, que foi diminuindo com os níveis de suavização dos movimentos. Será? Nós temos aí 4 alternativas. Qual será a correta? Eu acho que nós falamos durante a nossa correção que dizer o seguinte: é uma herança do maxixe, começou a ser praticada a partir do século XX. Tanto que nós comentamos que o maxixe ele foi super criticado por quem? Pela igreja, pela polícia, pela sociedade, porque trazia o quê? Movimentos muito sensuais, que foi considerado também o tango brasileiro. Nós sabemos que o tango, né, o tango argentino, ele tem todo um movimento de sedução, ele é muito sensual, sendo um patrimônio histórico da Argentina, né, como marca principal, assim como o samba é o nosso no Brasil. Certo? Vamos ver a nossa resposta agora? Então, questão 1, a resposta é a B mesmo. Então, a professora Lúcia estava correta. O samba de gafieira é uma herança do maxixe e começou a ser praticado a partir do século XX. O nome vem da palavra francesa, gaffe, e é sempre o homem que conduz a mulher, e ele executa gestos de proteção, ritmo e elegância. Muito bem. E aí nós vamos para a nossa próxima questão. Qual seria a nossa próxima questão? Vamos ver? Então, a questão 2 diz: qual dança de salão é conhecida como tango brasileiro? Nossa, essa daí está dada, certo? O professor até comentou na primeira questão que ele dá origem ao samba. É a partir do quê? Do maxixe. É conhecido como tango brasileiro devido aos gestos, né, aos movimentos muito sensuais que nos seus primórdios foi proibido pela polícia, criticado pela igreja e pela sociedade, certo? Então, a partir daí, ele vai sendo adequando às influências culturais do Brasil e acontecem o quê? Nasce o samba, que tem as suas ramificações. Nós falamos do samba de gafieira e falamos do forró, mas claro que tem outras ramificações. Então, qual é a nossa resposta? Vamos ver? Então, a questão 2, a resposta é o maxixe. Foi uma das primeiras danças realizadas nas cidades do país. Inicialmente foi criticada pela igreja, pela polícia e pelas famílias, devido à forma sensual com que era executada pelas pessoas. É conhecido como tango brasileiro. Então, essas aí foram as nossas questões. Falamos dessas danças de salão clássicas, que dançadas em pares, que estreitam, né, as relações. E vamos praticar dança, faz bem para o corpo e para a alma, certo? Cuidem-se e vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de arte.
A sua aula continua no próximo vídeo.